Olá, galera! Hoje eu irei trazer mais um vídeo de programação com a linguagem C Sharp, operando no Visual Studio. E hoje eu irei trazer uma atividade onde iremos construir um sistema que consegue fazer contas com as 4 operações matemáticas: multiplicação, divisão, subtração e adição. Bom, essa é a tela inicial do nosso Visual Studio, como eu já mostrei no último vídeo para vocês. Vamos começar apertando em criar um projeto. E agora iremos escolher o modelo do nosso projeto, que é o Windows Forms. É só pesquisar na barra de pesquisa Windows Forms e selecionar a primeira opção. Logo após vai carregar, a nossa aba de configuração do nosso projeto, onde temos o nome do projeto, que eu vou colocar de operações, o local, que é onde iremos escolher onde o nosso projeto vai ficar quando a gente terminar. Eu vou colocar em uma pasta ali mesmo que está na minha área de trabalho e depois é só apertar em criar. Ele irá carregar e já conseguimos perceber o Forms, que é esse quadro branco onde iremos montar o nosso sistema. Ao lado esquerdo, a caixa de ferramentas, onde teremos alguns elementos que iremos adicionar no nosso sistema. E ao lado direito, as propriedades, onde iremos conseguir modificar a aparência dos nossos elementos do sistema. Agora eu irei modificar o tamanho do nosso form, ajeitando as suas dimensões. Clicando apenas uma vez no Forms, eu seleciono ele, vou à direita na aba de propriedades, vou em aparência, mudo o back color, coloco uma cor rosada para cor de fundo. Agora eu irei em text e irei mudar o título do nosso Forms, que é o que fica aparecendo lá no comecinho do Forms, e irei colocar operações como título. Agora iremos adicionar os elementos do nosso sistema. Iremos sair da aba de propriedades e iremos para a aba caixa de ferramentas ao lado esquerdo do Forms. Dentro da caixa de ferramentas, iremos selecionar a Label. Logo após, eu clico uma vez na Label e acesso a sua aba de propriedades para modificar o seu texto, seu tamanho e sua fonte. Eu vou em Text e ali temos Label 1, que é o texto padrão da Label, e eu vou modificar para poder colocar digite 2 números. Logo após, eu vou em Fonte e clico nos 3 pontinhos para poder aumentar o tamanho da nossa fonte. Como podemos perceber, ficou maior e agora eu vou posicionar para poder ficar no meio. E como precisamos de ter algo onde iremos inserir os nossos dados para fazer as operações, eu irei adicionar 2 textbox, que vai ser onde iremos colocar os números para fazer as contas. Eu adiciono uma textbox, aumento o tamanho dela, clico nela uma vez e dou Ctrl C, Ctrl V. Tá pronta essa parte. Agora irei adicionar 4 buttons, que vai ser onde vai acontecer toda a ação do nosso sistema. Quando apertar um determinado botão, vai acontecer uma determinada operação. Então, eu arrumo o tamanho do botão, dou Ctrl C, Ctrl V. Então, eu clico no primeiro botão, vou na aba de propriedades à direita do Forms. Como esse primeiro botão vai ser o de adição, eu vou em Text, tiro o botão 1 e coloco um símbolo de mais. Agora eu irei fazer a mesma coisa com todos os botões. Eu clico no segundo, vou lá em Text, mudo seu símbolo para o menos, que é o de subtração. Agora eu clico no terceiro botão, vou para a aba direita de propriedades, vou em Text e mudo para divisão, colocando o símbolo de barra. Agora eu clico no quarto botão e, como é o de multiplicação, eu mudo o seu text colocando um asterístico. Só que ficou pequeno, então eu vou clicando em um por vez e vou alterando o tamanho da fonte, colocando para 16. Agora eu irei colocar o name de cada elemento que será chamado no código. Apenas as textbox e os buttons irão ter names porque apenas eles serão utilizados no código. Lembrando que temos as extensões dos names de cada elemento para uma melhor organização. Eles vão estar aparecendo aqui ao lado. Agora eu irei dar um clique na primeira caixa de texto, vou em propriedades, vou lá em design, vou em name, retiro o name padrão e coloco o referente a textbox, ou seja, num de número, 1 porque é o primeiro número, underline txt, que é a extensão da textbox. Agora eu irei na segunda textbox e irei colocar o name de num2, já que é o segundo número, underline txt. Agora eu irei adicionar o name dos buttons, primeiro de somar,
Eu clico uma vez no botão, vou em propriedades, design, vou no seu name, apago o padrão, coloco btn, underline somar, já que esse botão ele vai fazer a ação de somar. Agora eu clico no botão de subtração, vou lá em design, name e vou colocar btn, underline sub de subtração. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o botão de divisão. Vou lá, clico uma vez no botão de divisão, vou em design, vou em name, vou colocar btn, underline div de divisão. Irei fazer a mesma coisa para o de multiplicação. Eu clico apenas uma vez no botão de multiplicar, vou em Name e coloco btn underline multi de multiplicação. Em cada botão irá ter o código correspondente à sua operação matemática. No de adição, vai ter um código para executar a adição dos dois números, e assim diante para os outros botões. Vamos começar fazendo a codificação do botão de somar, apenas dando 2 cliques nele irá abrir a parte de codificação. Como podemos ver, abriu a parte de private void btn underline somar, que significa basicamente que criou um espaço, uma função que vai ser ativada quando o botão somar for clicado. O btn underline somar que foi o name que demos para ele. Então, tudo que colocarmos nessas chaves do private void btn underline somar underline clique vai acontecer quando clicarmos no botão somar. Para começar, vamos criar uma variável do tipo double para armazenar todos os números que forem coletados pela primeira text box. Como já colocamos o tipo da variável, agora vamos informar o seu nome, que vai ser N1, já que é o primeiro número. Igual, e depois do igual, iremos colocar da onde que está vindo as informações, ou seja, da primeira text box que vai vir o primeiro número. Só que a text box, ela só trabalha com texto, com string. Então, teremos que fazer uma conversão de string para double. Então, vai ficar double com D maiúsculo, ponto parse com P maiúsculo, entre parênteses, o name da nossa text box, ponto text. E o que quer dizer essa linha? Bom, quer dizer que ele está pegando todo o texto da text box, no caso, o número, porque ele armazena em string, então mesmo se você colocar um número, vai ficar como se fosse string. Então, ele está pegando toda essa string da text box e está transformando em double. Agora iremos fazer a mesma coisa para a segunda variável que irá armazenar o número da segunda text box. Vamos colocar double n2 igual a double.parse, entre parênteses, num2 underline txt.text. Num2 underline txt é o name da nossa segunda text box. Agora iremos criar uma variável que irá fazer a conta. Então, ela vai ser double res de resultado igual a n1 mais n2. Bom, já temos uma variável para poder armazenar o número da primeira text box e da segunda text box, e também já temos uma variável para executar a conta. Então, o que falta é usar algo que mostre o resultado da conta na tela. Iremos usar uma message box que funciona como spam, que aparece no meio da tela, basicamente uma notificação, e a estrutura vai ficar da seguinte forma: messagebox.show, abre parênteses, abre aspas, a soma é, dois pontos, fecha aspas, mais, que é um sinal para concatenizar, res, que é a nossa variável onde vai aparecer o resultado, fecha parênteses, ponto e vírgula. O que quer dizer? Vai aparecer uma message box no meio da nossa tela, escrito a soma é mais o resultado da soma. Agora, vamos testar para ver se está funcionando. Vamos clicar ali em cima no Play, iniciar e vai carregar o sistema. Vou colocar aqui no meio para ficar melhor a visualização. Nas duas text boxes eu vou colocar 5 e vou apertar no botão de somar. Como podemos ver, apareceu uma notificação ali, a soma é 10, deu certinho, ou seja, está funcionando. E podemos ver se eu clicar em qualquer outro botão, não vai aparecer nada, porque ainda não estipulamos o que cada um vai fazer. Então, agora iremos fazer um por um os códigos deles. Então, iremos ali em cima no Form CS, onde fica o design do nosso sistema, e vamos dar 2 cliques no botão de subtrair. Como podemos perceber, apareceu o Private Void do botão de subtrair ali embaixo, que vai ser onde iremos estipular o que vai acontecer quando clicarmos no botão de subtrair. A criação da variável n1 e n2 vão funcionar da mesma maneira para todos os botões, já que elas irão armazenar da mesma forma. O que vai mudar é a variável res de resultado, porque cada botão vai ter uma operação diferente. Então, poderíamos copiar e colar o double N1 e N2, porque vai ficar da mesma forma em todos os botões, mas é sempre bom escrever para poder ficar na cabeça. Agora, a única coisa que vai mudar é o tipo de operação. Ao invés de ficar double res igual a N1 mais N2, vai ficar double res igual a N1 menos N2. E da mesma forma que usamos uma message box para mostrar o resultado da soma, iremos fazer a mesma coisa para mostrar o resultado da subtração. O que vai mudar é o recado, que vai ficar
a subtração é, ao invés de a soma é. Agora iremos fazer o teste, clicando em iniciar ali em cima e executando o sistema. Eu coloquei 5 na primeira text box e 5 na segunda. A soma está funcionando e agora a subtração também está funcionando. Eu fechei o sistema e agora vamos lá no forms.cs, que é o design, e vamos clicar 2 vezes no botão de divisão. Como eu já expliquei como é que funciona a estrutura, eu irei copiar e colar a estrutura do botão de cima e irei colar no btn underline div underline click, que é o nosso botão de divisão. E a única coisa que eu irei mudar é a variável res, que é onde tem a operação matemática, e o textinho da message box. Na variável res, eu irei colocar n1 barra, que é divisão, N2, ou seja, eu só vou mudar a operação matemática. E a mesma coisa para a message box. Ali onde está escrito a subtração, eu irei colocar a divisão. Agora eu posso iniciar e testar o sistema. Eu irei testar o botão de adição, subtração e divisão, e todos estarão funcionando. Agora eu vou fechar o sistema para fazer o último botão, que é o de multiplicação. Dando 2 cliques no botão de multiplicação, vai abrir a função do btn multiplicar. Iremos repetir a mesma coisa. Então, primeiro iremos criar uma variável do tipo double, chamada n1, para armazenar o conteúdo da primeira caixa de texto, o primeiro número. Mas antes iremos converter o conteúdo da caixa de texto para double, para ser reconhecido como número. Depois iremos fazer a mesma coisa para o n2, só que usando a segunda caixa de texto, a segunda text box. Depois iremos criar uma variável res, que vai armazenar a operação. Então, vai ficar double res igual a n1 vezes n2. Depois usaremos a message box para mostrar o resultado da operação matemática que está dentro da variável res. Agora vamos iniciar o programa e testar todos os botões, vendo se o resultado das contas estão certos. E como podemos ver, está tudo dando certo. O vídeo chegou ao fim, espero que eu tenha ajudado vocês e até a próxima.